Muito bem, retornando aqui, ah, encerrando essa fase de John Wesley e John Edwards, George Whitefield, foram três grandes homens fundamentais nesse reavivamento da Inglaterra, da Nova Inglaterra, que depois tornou Estados Unidos, né? Tem também um jovem David Barnett, trabalhando os índios. Esses homens mudaram a história dos Estados Unidos, né? Foram homens dedicados. Uma vez perguntaram para John Wesley qual era a coisa mais importante da vida de uma pessoa para ser um bom pregador. Olha a resposta de Wesley. Wesley era um homem de Deus, um homem tremendo. Ele disse assim: a coisa mais importante para alguém ser um bom pregador é ler o diário de David Bryant. Por que disse isso? Porque Bryant foi um dos homens que mais orou e com intensidade, uma vida de oração. Às vezes ele estava orando na neve, aquela neve caindo sobre ele. Ele orava que suava porque ele queria a salvação dos índios, canibais, antropófagos. Então eles queriam. É, e eles não queriam que David fosse para esses índios, mas ele foi. E salvou muitos índios. Às vezes ele estava ali orando, ajoelhado orando, eles chegavam para pegá-lo e eles caíram em choro ao ver aquele homem ali ajoelhado, orando, intercedendo pela vida deles. Então, a Inglaterra e Nova Inglaterra passou por esse período grandioso, né, de reavivamento, de avivamento, com esses homens fantásticos, né? Lembrando John Wesley, George Whitefield, que George Whitefield foi para a Nova Inglaterra, que depois ele chamou Estados Unidos, lá, conduz com John Edwards. Então foram pessoas que deram isso. Já voltando lá para o Reino Unido, país de Gales, né? Também vivia numa condição moral, religiosa terrível. O país vivia dias sombrios, a esperança do povo estava morta, os vícios degradantes, era bebedeira. Então Deus começou um grande avivamento ali, sabe? Naquele povo. Deus começou a usar uma forma inusitada aquele país. Um dos grandes baluastres usados por Deus neste momento convertido a Cristo foi um pastor feito por um sermão simples de domingo. O pastor convocou a igreja. Olha só que interessante. Olha que coisa tremenda. O pastor convocou a igreja para participar da Santa Ceia de domingo nos seguintes termos. Olha só. O que é o poder de Deus? A ação de Deus. Meus irmãos, há gente que não vem à igreja para participar da ceia do Senhor porque não se sente preparada. Quem não está preparado para participar da ceia, não está preparado para orar. Quem não está preparado para orar, não está preparado para viver. Quem não está preparado para viver, não está preparado para morrer. Olha só que interessante, eu achei isso aqui fantástico. Vou ler novamente para você. Quem não está preparado para participar da ceia do Senhor, não está preparado para orar. Quem não está preparado para orar, não está preparado para viver. Quem não está preparado para ver, não está preparado para morrer. Quem falou isso foi Royal Harris. Ele começou este sermão extraordinário meditando na palavra de Deus. Ele estava na torre da igreja, onde o Espírito Santo foi derramado sobre ele de uma forma sobrenatural. E ali ele recebeu o revestimento de poder de Deus. Ele não sabia pregar. Interessante, né? Não era um grande pregador, mas havia no seu coração, nas suas palavras, uma paixão imensa pelas almas perdidas. Então a palavra de Deus ardia em seu coração. Ele começou a ler as Escrituras e outros livros evangélicos para seu conhecimento. A unção de Deus era tão forte sobre a vida dele que as pessoas começavam a render a Cristo ouvindo ler. Só o fato de estar lendo em voz alta, as pessoas de repente aceitavam Jesus. Multidões se juntaram na casa
para escutar ele ler a Bíblia e livros evangélicos. Não tardou para que Deus o capacitasse para pregar em público. Howell Harris tornou o fundador do metodismo calvinista no país de Gales, um dos grandes pilares da pregação dele no século XVIII. Ele e Daniel Holland revolucionaram o país de Gales naquele século. O reavivamento que não inflama o coração do crente a pregar o evangelho de Cristo não é bíblico. Reavivamento que não empurra a igreja para fora dos muros, para fora das quatro paredes, não é mover de Deus. Reavivamento que leva a igreja apenas a um aspecto contemplativo e subjetivista não é reavivamento do Espírito Santo. O fogo que vem do céu inflama a igreja e aí põe fogo no mundo. Por isso, meu querido amigo, irmão que está nos ouvindo, Deus sempre agiu na história. Deus sempre fez coisas grandiosas. Então, Deus levanta sempre pessoas em momentos difíceis, homens e mulheres de oração, homens e mulheres de leitura da palavra, homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço. Levanta homens e mulheres que não se acomodam. Deus levanta pessoas para que a palavra dele continue. Por isso, quando Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, por que Jesus perguntou para Pedro? Que diz as pessoas que é ser o filho do homem? Pedro disse, eu digo, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus pergunta para eles, que dizem? Eles dizem, Moisés, Elias, mas Jesus, e vocês? Aí Pedro fala isso, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, enquanto a igreja não tiver Cristo como centro de tudo, não é avivamento. Porque no avivamento Cristo volta a ser o centro de todas as coisas. É no avivamento em que o fogo do Espírito domina a igreja e as pessoas não abrem mão de ouvir a palavra, de pregar a palavra, de testemunhar. Isto que é fundamental na nossa vida. Porque milhões de pessoas são alcançadas quando eles ouvem a palavra de Deus na ação do Espírito Santo. Amados, amigos, a palavra que não volta a fazer não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Por isso, não se fala em avivamento, em reavivamento, sem a ação do Espírito Santo, sem quebrantamento. Não existe isso. Não tem possibilidade. Nós precisamos entender que a ação de Deus é tremenda e é voltada para a salvação do homem. A ação de Deus na história, e eu vou terminar aqui essa temática, a ação de Deus na história está voltada para a salvação do homem. Em todos os momentos da história da humanidade, Deus interveio para que o ser humano pudesse ser alcançado, para que ele pudesse ter acesso à verdade, para que ele pudesse ter acesso a Deus. Então, em todos os fatos da história da humanidade, Deus se fez presente. Mesmo em catástrofes tremendas que a humanidade passou, pandemias terríveis como estamos vivendo hoje, Deus está no comando de todas as coisas. Deus é soberano. Por isso eu te digo, meu amigo, volte-se para Deus. E saiba que Deus está cuidando de todas as coisas. E Ele permite essas coisas difíceis que estamos passando, para que mais pessoas possam ser salvas, para que mais pessoas, como eu não vou ler, eu vou tirar o óculos aqui, então para que mais pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam livres da morte eterna, apesar de toda essa tristeza que estamos vivendo aí, dessa pandemia. Deus
levanta pessoas, levanta homens e mulheres. Quantas pessoas têm ido nos hospitais orar, as casas, orando pelo WhatsApp. Hoje mesmo orei por 2 pessoas no WhatsApp e pediram oração. Daí eu parei e orei para a vida daquelas pessoas que estavam angustiadas, temerosas quanto essa questão dessa doença. Quem de nós nunca ficou temeroso? Mas sabe por quê? Mas nós temos um Deus que nos tira desse medo, dessa insegurança. Nós temos um Deus que nos livra do mal. Mesmo que a gente fique doente, Deus nos livrará. Se nós morrermos, vamos estar na glória. Mas é importante que a palavra de Deus continue sendo pregada. Deus levanta homens e mulheres. E o propósito dessa mensagem, desses 19 vídeos, foi mostrar para você que Deus está presente em toda a história, que nós não estamos sozinhos, que há um Deus único e verdadeiro, há um Deus que se preocupa conosco, há um Deus que comanda a história, há um Deus presente na nossa vida. E essa é a grande mensagem de tudo isso que estamos falando. E por isso eu vou ler para você esse texto de hoje, porque isso é o que nós precisamos. Vou colocar o óculos aqui, sem óculos não leio nada, né? Veja bem aqui, quero ler para você, para encerrar. O que nós precisamos hoje? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa é saber que existe um Deus único e verdadeiro, que controla, que comanda a história, mas acima de tudo que se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa comigo e com você. Ele nos ama de uma forma extraordinária. Eu quero encerrar dizendo para você aqui, volte-se para Deus, volte-se para a palavra. Volte para a igreja, não abra mão da comunhão. Não abra mão da oração, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. E firme um novo propósito com Deus, de servi-lo com alegria, de servir de todo o seu coração. Eu quero nesse instante, vou colocar mais um pouquinho dessa música aqui, que eu quero orar com você, orar por você, para que o Espírito Santo toque em seu coração, para que você tenha um avivamento na sua vida, para que você volte para Deus. Ore comigo agora. Senhor Deus bendito Pai, eu te peço nesse instante por essa pessoa que está nos ouvindo, que teu Santo Espírito toque em seu coração, para que haja salvação e libertação, para que haja o avivamento, Pai. Ó Deus bendito, tem misericórdia dessa pessoa, que essa pessoa possa nesse momento tomar a sua decisão. Se ela está fria, desanimada, abatida, não importa, que ela hoje, neste momento, seja, Senhor, levantada, sacudida pelo teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito incendeie o seu coração. Ó Deus amado, eu suplico as tuas bênçãos sobre essa pessoa. E dá-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada na tua presença. Toma conta, Pai. Que o teu Santo Espírito continue falando ao nosso coração. Abençoe ricamente, Pai, cada um que estará ouvindo esse vídeo, que possa ser alcançado por ti. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Deus te abençoe grandemente. Te dê uma semana abençoada. E que você possa aí compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no nosso canal, tá bom? E lembre-se do meu convite para amanhã, quarta-feira, né? Amanhã, a sala de oração, quinta-feira, sala de leitura, tá bom? Um grande abraço a você, uma grande semana. Na próxima semana vamos começar um novo assunto, ok? Um grande abraço e até a próxima.